Feche os olhos por um instante e ouça, não com os ouvidos, mas com aquilo que o tempo ainda não conseguiu corromper. Existe uma frequência que não pertence a este mundo. Ela sussurra quando tudo silencia. Ela se move onde o olho natural não enxerga. Você já a percebeu, mesmo sem nomeá-la? Quantas vezes você sentiu algo pulsando dentro de você, como uma lembrança que nunca viveu, como uma resposta sem pergunta? Há pensamentos que não são nossos. Há vozes que não gritam, mas queimam. E há momentos em que o céu inteiro parece inclinar-se, apenas para colocar uma única ideia dentro de você. Você já reparou como certos pensamentos chegam como vento? Não sabemos de onde vêm, nem para onde vão, mas eles mexem tudo por dentro. E se aquilo que você ignorou fosse uma instrução sagrada? E se aquele pensamento recorrente fosse mais do que sua mente, fosse um sopro eterno tentando te despertar? Há uma inquietação santa nas almas que ainda conseguem escutar. E há um chamado que paira sobre este exato momento. Por que algumas ideias te encontram na madrugada? Por que certas decisões brotam do nada, com uma certeza que não se explica? Porque seu coração, às vezes, aperta sem causa e logo em seguida se alivia como se algo tivesse sido decidido lá no alto? Talvez você tenha confundido vozes divinas com devaneios. Talvez tenha silenciado o que era direção, chamando de distração. Talvez você esteja mais perto de ouvir Deus do que jamais imaginou. Mas há um segredo: ele não impõe, ele convida, ele não invade, ele habita, ele não se explica, ele se revela. E para quem tem ouvidos, ele continua falando, mas não da forma que o mundo ensina, não com trovões, não com alardes, mas com pensamentos plantados em silêncio fértil. Você ainda consegue discernir o que é puro dentro da sua mente? Sabe reconhecer quando algo brilha, mesmo sem luz? Sabe quando uma ideia te atravessa, como se o céu inteiro tivesse respirado dentro de você? Este vídeo não é mais um conteúdo, é um portal. E se você chegou até aqui, é porque há algo se movendo no seu espírito. E talvez, só talvez, a resposta que você precisa não virá de fora. Ela já está dentro e está prestes a ser ativada. Então, permaneça com o coração atento. A superfície não te alimenta mais. Chegou a hora de descer ao lugar onde as vozes do céu tocam os pensamentos dos homens. E quando isso acontecer, você saberá: Deus está falando. E Ele escolheu a sua mente como altar. Você já esteve sozinho em silêncio e de repente um pensamento diferente surgiu. Calmo, sereno, mas com uma firmeza que não era sua. Ele não se impôs como uma emoção impulsiva, mas também não foi uma lembrança comum. Era como se algo mais alto tivesse entrado, atravessando as camadas da razão e tocando diretamente seu espírito. Deus fala, mas quase nunca do jeito que esperamos. Enquanto muitos esperam um céu aberto, um sinal milagroso ou uma palavra audível, Ele escolhe o invisível, Ele sussurra, Ele planta, Ele sopra pensamentos como sementes, discretas, leves, quase imperceptíveis, mas uma vez dentro, nada mais é como antes. O primeiro sinal de que Deus está falando com você através dos seus pensamentos é quando uma ideia brota e desafia sua lógica, mas traz consigo uma reverência profunda. Você sente lá dentro que aquilo não é invenção da mente, mas convocação da eternidade. Foi assim com Abraão. Um chamado impossível, sacrificar o próprio filho, o filho da promessa. Tudo em sua lógica gritava, não, mas o pensamento permanecia. Não era um impulso, era direção. E ainda que parecesse um absurdo, ele obedeceu. Porque quando Deus fala por pensamentos, a mente natural se agita, mas o espírito silencia. O segundo sinal é a paz que brota em meio ao caos. Quando tudo fora de você está em desordem, e mesmo assim, uma calma absurda toma conta do seu coração. E isso sem explicação lógica. Paulo, na prisão, açoitado, abandonado, escreveu cartas que transbordavam gratidão, esperança, consolo. Que tipo de mente gera paz num lugar de sofrimento? Nenhuma, não foi a mente dele. Foi o Espírito soprando pensamentos de paz que excedem o entendimento. Essa paz não nasce da ausência de problemas, mas da presença de uma voz interior que diz:
ainda estou aqui e você não está sozinho. O terceiro sinal é a repetição. Deus não é confuso, mas ele é insistente. Quando ele quer que você perceba, ele repete, não para convencer, mas para despertar. Foi assim com o jovem Samuel. Durante a noite, ele ouviu seu nome ser chamado. Pensou que fosse o sacerdote Eli. 3 vezes ouviu. 3 vezes confundiu. Até que Eli entendeu. Não era um homem, era Deus. E Samuel, ainda menino, passou a discernir a voz que viria a guiar toda uma geração. Quando um pensamento volta 1, 2, 3 vezes, quando ele não larga você, talvez seja o céu tentando te ensinar a escutar. O quarto sinal é o que nasce nos momentos de oração e intimidade. Quando você se aproxima da palavra, quando se despe diante de Deus em oração, há um lugar onde a mente deixa de produzir e passa a receber. É ali que pensamentos são entregues como revelação. Pedro orava no terraço quando teve uma visão. Aquilo transformaria para sempre o entendimento da igreja sobre os gentios. Ele não planejou, não buscou a visão, estava apenas disponível. E foi nesse espaço de disponibilidade que Deus semeou algo novo em sua mente. Em oração, a mente se torna jardim. O quinto sinal é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais urgente. Pensamentos que nos confrontam, ideias que não agradam, mas libertam, convicções que não elevam o ego, mas quebram o orgulho. Foi assim com o filho pródigo. Após perder tudo, ele caiu em si. Nenhuma pregação, nenhuma advertência, nenhum castigo. Apenas um pensamento claro. Na casa de meu pai há pão, e eu aqui morrendo de fome. Isso não foi apenas memória, foi revelação. Um lampejo de luz em meio às trevas internas. Um pensamento que o fez levantar, retornar, recomeçar. Esses sinais não são ruídos, são códigos celestiais. E para percebê-los, é preciso silêncio. Mas não um silêncio qualquer. É o silêncio que vem da vigilância de quem entendeu que a mente é campo de batalha, mas também é altar, porque ao mesmo tempo em que Deus planta, o inimigo sussurra. E aqui está o ponto crítico: discernir. Nem todo pensamento é divino. Pedro, o mesmo que reconheceu Jesus como o Cristo, também foi usado por Satanás para tentar impedir a cruz. Jesus olhou para ele e disse: "Para trás de mim, Satanás." Não porque Pedro era mau, mas porque naquele momento seus pensamentos haviam sido tomados por outra fonte. É por isso que muitos se perdem, porque confundem impulso com direção, confundem emoção com revelação e chamam de Deus aquilo que é apenas desejo. Então, como discernir? Como saber se esse pensamento que arde no coração é o céu falando ou a alma gritando? Há 3 filtros que o Espírito nos dá. Primeiro, a palavra. O que Deus fala nunca contradiz o que Ele já disse. Segundo, o fruto. A voz de Deus pode até confrontar, mas nunca destrói. Ela transforma com amor. Terceiro, a paz. Mesmo quando chama ao sacrifício, há uma paz profunda que acompanha a sua direção. Você sente isso agora? Essa mistura de silêncio e presença, essa urgência suave, esse chamado sem forma, mas com um peso de glória. Talvez neste exato momento ele esteja falando. Talvez essa inquietação que você sente não seja dúvida, mas convocação. Talvez, enquanto você escuta este vídeo, um pensamento esteja sendo semeado e ele não será colhido com pressa. Mas se você regar com oração, com vigilância, com obediência, ele crescerá. E quando crescer, te conduzirá exatamente ao centro da vontade de Deus. Há pensamentos que salvam, há pensamentos que libertam, há pensamentos que não vêm de nós, mas vêm para nos transformar. E quando você aprender a reconhecê-los, não viverá mais na superfície. Você andará em profundidade, você caminhará com o Espírito e verá que Deus fala, mesmo no silêncio, com palavras que não são faladas, mas sentidas. Permaneça atento, porque a próxima ideia que brotar em sua mente pode ser o próprio Deus te chamando pelo nome. Mas agora é preciso fazer uma pausa que corta, que divide. Porque se é verdade que Deus fala, também é verdade que outros falam, e falam alto. E aqui está o perigo. A mente que não discerne se torna morada de qualquer voz, e o sagrado pode ser misturado com o falso. O santo pode ser confundido
confundido com o ego. Há quem diga, Deus me mostrou, quando na verdade foi o medo. Há quem afirme, senti de Deus, quando o que sentiu foi vaidade, carência, orgulho disfarçado de propósito. Você já percebeu como algumas ideias vêm com força e urgência, mas não deixam paz? Elas inflamam, aceleram, confundem. Parece luz, mas queima do jeito errado. Parece direção, mas não leva a lugar nenhum. É só barulho. E o coração, quando se acostuma com o barulho, rejeita o sussurro. A alma, quando se entrega às distrações, perde o senso da origem e começa a chamar de Deus aquilo que apenas imita Deus. Foi o que aconteceu com Eva no Éden. Ela escutou, refletiu, considerou e, no fim, aceitou um pensamento que parecia bom, desejável, cheio de lógica e aparência de sabedoria. Mas aquele pensamento não foi gerado no céu, foi semeado pela serpente. A árvore era real, o fruto era belo. A proposta era sedutora, mas a origem era corrompida. E isso continua acontecendo hoje. Pensamentos que vêm cobertos de luz, mas não têm raiz em Deus. Ideias que inflamam e colocam o eu no centro. Convicções que afastam a palavra, que relativizam o espírito, que colocam desejo no trono e chamam isso de fé. Você consegue perceber a gravidade disso? A mente pode ser jardim, mas também pode ser cativeiro. Pode ser santuário, ou pode se tornar um palco para o engano. É por isso que muitos se perdem mesmo dentro da igreja. É por isso que tantos seguem convicções que os afastam da verdade. É por isso que existe um peso sutil no ar, como se o tempo inteiro estivéssemos sendo testados. Na forma como pensamos, o campo de batalha não é lá fora, é dentro de você, entre o que você sente e o que é, entre o que você pensa e o que Deus diz. Lembra de Pedro? Poucos momentos depois de ser elogiado por discernir quem era Jesus, ele foi severamente repreendido. Jesus olhou em seus olhos e disse, para trás de mim, Satanás. Sim, o mesmo Pedro, porque a origem daquele pensamento, que parecia zelo, que parecia cuidado, era resistência à cruz. Era doce no início, mas amargo em seu fim. Esse é o ponto de virada. Aqui, o Espírito nos chama à vigilância profunda. Não é mais tempo de pensar qualquer coisa. Não é mais tempo de aceitar tudo que vem à mente como sinal divino. Se você deseja ouvir Deus com clareza, se deseja que os pensamentos dele tomem forma dentro de você, precisa aprender a calar o mundo, precisa filtrar, precisa esvaziar o ego. A mente não se purifica com força, ela se purifica com luz. E a luz está na palavra. Só há um jeito de saber se é Deus que está falando. É quando o pensamento, mesmo que nos confronte, carrega verdade. Mesmo que doa, traz paz. Mesmo que exija entrega, conduz à vida. Esse ponto não é sobre emoção, é sobre discernimento. Porque o que parece bonito pode ser um desvio, e o que parece duro pode ser salvação. A voz de Deus dentro dos seus pensamentos não vem para inflar, vem para moldar. Ela não alimenta fantasias, ela revela propósitos. Ela não busca aplauso, ela exige rendição. E agora você está diante de uma escolha invisível. Continuar ouvindo tudo, ou começar a ouvir aquele que sempre falou, mas só será ouvido por quem decide se calar por dentro. Aqui termina o encantamento. Aqui começa a verdade. E então, o que resta agora, depois de tudo que você sentiu e percebeu até aqui? Resta a decisão de se abrir para o silêncio que fala, de se render ao mistério que não se explica, mas se vive. Deus não nos deixa órfãos na confusão dos pensamentos. Ele é o pastor que guia até mesmo na escuridão da mente, até mesmo no labirinto dos sentimentos. Quando você aprender a ouvir Deus no lugar onde poucos se atrevem a escutar, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai perceber que ele fala nos detalhes, na suavidade do pensamento que não busca aplauso, na intuição que te desafia a ser melhor, na paz que não tem explicação. Deus escolheu a sua mente como altar porque ali ele pode te moldar, transformar, preparar para o que ainda está por vir. Mas isso exige entrega, exige vigilância, exige um coração disposto a dizer sim
mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece que a lógica grita contra. A estrada do Espírito é feita de pequenos passos de fé, de pensamentos que parecem sementes, mas que germinam e florescem em obediência. Não espere tempestades nem sinais dramáticos. Espere o sussurro, a insistência, o convite que toca a alma. E quando esse convite chegar, quando aquela ideia brotar na sua mente e coração com força e paz, não a rejeite, não a adie, não a confunda. Alimente-a com oração, com estudo da palavra, com comunhão, porque é nesse processo que o pensamento divino se torna ação. E a ação se torna transformação. Você está sendo chamado para uma escuta nova, para um encontro novo, para um caminhar onde a mente se torna templo e a alma se abre para o infinito. Este é o momento de abandonar o ruído e abraçar o sussurro, de deixar que a voz que fala em pensamentos te conduza para além do visível. Não se trata de saber tudo. Trata-se de estar disposto a ouvir, a estar atento, a se alinhar com aquilo que é puro e verdadeiro dentro de você. Seja vigilante, seja paciente, seja aberto, porque Deus está falando. E quando você finalmente escutar, nada será mais igual. Agora convido você a refletir, a prestar atenção aos seus pensamentos. Pergunte-se: quais vozes estão dominando minha mente? Quais ideias me libertam? Quais me aprisionam? Permaneça atento aos sinais que não se veem, mas se sentem. E se este vídeo tocou algo em você, inscreva-se no canal. Compartilhe com quem precisa ouvir esta verdade. Juntos, podemos aprender a ouvir a voz que fala em silêncio, a voz que transforma, a voz que é vida. Até o próximo vídeo.